Bem-vindos ao nosso canal, canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos resolver questões de história do assunto os Estados Unidos no século XIX e a hegemonia norte-americana. Essa é a parte 1 do nosso vídeo. Nós vamos dividir o vídeo em, se eu não me engano, em 3, 4 partes, tá bom? Nós vamos resolver hoje das questões 1 a 6 que estão colocadas na nossa apostila. E vamos, sem mais delongas, já vamos responder a questão 1. Ela vem da Universidade Federal de Minas Gerais e traz o seguinte enunciado: todas as alternativas apresentam aspectos da expansão da fronteira norte-americana na segunda metade do século XIX, exceto. Tome muito cuidado com a interpretação. Às vezes o aluno, apressado ou nervoso, não se atenta que a questão está pedindo, todas as questões, está querendo dizer o seguinte: todas as questões abaixo ela tem a ver com a expansão da fronteira norte-americana, exceto uma delas. E é essa que é a alternativa que o candidato, o aluno, deve marcar. Então, vamos ler a alternativa e ver. Essa alternativa tem a ver com a expansão da fronteira norte-americana? Se tem a ver com a expansão da fronteira norte-americana, então ela não está condizente com o que está pedindo o enunciado. Tá bom? Vamos ler a alternativa A: o desenvolvimento da indústria têxtil e metalúrgica na costa do Pacífico. Desenvolveu-se a indústria têxtil e metalúrgica na costa do Pacífico. É importante dizer que na costa oeste norte-americana, a expansão que ocorreu ali após o processo de independência, pela compra, pela guerra, pela expansão própria territorial, que foi uma política de Estado dos Estados Unidos, você observa que o que se desenvolveu ali foi uma indústria pesada, certo? Depois se converteu num processo de expansão econômica calcado no show business. Você vê o estado da Califórnia, que tem uma economia extremamente diversificada, mas que tem como um de seus carros-chefes o show business, a questão do cinema. Então, essa alternativa ela não tem a ver com a expansão norte-americana para a segunda metade do século XIX, tá bom? Mas as demais ela tem. Então, tome muito cuidado. Nós vamos analisar a questão B, vai falar da dizimação dos indígenas e confinamento em comunidades remanescentes. Esse processo de expansão da fronteira norte-americana via oeste, ou a marcha para o oeste, chamada de Destino Manifesto, teve como consequência a dizimação dos indígenas e o confinamento deles em comunidades remanescentes. Lembrando que na América Inglesa, no processo de expansão, não havia a figura do jesuíta, certo? Que tinha como política proteger os indígenas para a catequização. Então, os expansionistas ingleses, os expansionistas norte-americanos, eles foram pela via da dizimação dos indígenas, certo? E os poucos que resistiram e que ficaram foram confinados em comunidades remanescentes. Portanto, essa alternativa ela tem a ver, sim, com o processo de expansão da fronteira norte-americana e não é a alternativa que está pedindo. Tá? A expansão das ferrovias ligando o Vale do Mississippi ao oeste. Correto também, né? Então, esse processo de expansão de ferrovias foi fundamental para o expansionismo norte-americano via oeste. Então, eles investiram bastante nas ferrovias para melhorar a logística. Então, é diferente do que ocorreu em territórios como o Brasil, que é grande também, em que se tinha muita dificuldade de expansão via oeste. Nos Estados Unidos, essa expansão foi muito mais fácil por conta das ferrovias ligando o Vale do Mississippi ao oeste. Então, essa integração ela permitiu com que se incentivasse muito mais a expansão via oeste, que se facilitasse. Tanto é que o território norte-americano ali do meio oeste ele é muito mais plano, muito mais acessível para a construção de ferrovias do que, por exemplo, o que era a especificidade do território brasileiro nesse momento histórico. Então, a expansão das ferrovias ligando o Vale do Mississippi ao oeste teve a ver
com a expansão da fronteira norte-americana e a exploração de ouro e prata e outros minerais em várias regiões do oeste. Então a Califórnia ela começa a crescer o olho, os norte-americanos começam a crescer o olho ali na Califórnia, naquela região, por conta da exploração mineral do ouro e da prata, que levou os Estados Unidos a tomar esse território do México na guerra contra o México, que nós vamos falar mais tarde na hora de resolver outras questões. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra A. A única alternativa que não teve a ver com a expansão, né, da fronteira norte-americana foi o desenvolvimento da indústria têxtil e metalúrgica na costa do Pacífico. Vamos agora à questão 2. A questão 2 é da Mark São Paulo e vai trazer esse enunciado. Dentre as razões que determinaram a elaboração do dispositivo separatista da Carolina do Sul, que deu origem à Guerra Civil Norte-Americana, destacamos. Então, o que ele está pedindo? Quais foram os dispositivos separatistas da Carolina do Sul que foi considerado o estopim para a Guerra Civil Norte-Americana? Antes disso, deixa eu fazer uma contextualização que vai ajudar também os alunos. A Guerra Civil Norte-Americana teve o componente escravocrata muito forte, certo? Isso daí é bastante enfatizado na literatura sobre o assunto, sobre o estopim da Guerra Civil Norte-Americana, mas também teve a questão econômica de tarifas protecionistas adotadas pelo Norte, discordadas pelo Sul. Lembrando que o Sul tinha uma atividade econômica voltada à exportação, e o Norte tinha uma atividade econômica voltada para a industrialização. Então, o protecionismo adotado pelo governo norte-americano prejudicava os interesses econômicos dos escravocratas do Sul, certo? Então, tinha a questão do escravismo, obviamente, mas também tinha a questão econômica e tarifária. A alternativa A vai falar que é as leis intoleráveis e a independência dos Estados Unidos da América. Está completamente errada. A Guerra Civil Norte-Americana, que tem o seu estopim em 1861, ocorre num momento extremamente distinto, né, do processo de independência. E as leis intoleráveis foram aquelas leis que as 13 colônias se desagradaram por conta de que a monarquia inglesa, certo, impôs às suas colônias umas leis que para arrancar mais dinheiro dessas colônias, sobretudo as 13 colônias ali, que eram as colônias mais prósperas daquele momento histórico. Então está fora de contexto. A alternativa B, que é a correta, eu já expliquei, foi por conta da adoção de tarifas protecionistas e também a eleição de Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln era enquanto candidato a presidente, um adversário declarado do escravismo, certo? Um advogado que era um adversário declarado do escravismo. Então você teve a questão da adoção das tarifas protecionistas que desagradaram os escravocratas do Sul e a eleição de Abraham Lincoln, um anti-escravista declarado. Portanto, a questão B está correta. A questão C, a ocupação das terras a oeste e a Guerra dos 7 Anos, está incorreta. A ocupação para o oeste ela é um processo, digamos, natural que se acelera a partir do processo de independência dos Estados Unidos, e a Guerra dos 7 Anos, que ela tem a ver com os Estados Unidos? Apenas ao fato de que a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França colocou o erário público inglês em maus lençóis, que ele teve que sugar mais dinheiro dos colonos norte-americanos. Isso foi utilizado pelos colonos norte-americanos para se insurgir contra a metrópole inglesa e acelerar o processo de independência. Então a alternativa C está incorreta, e os interesses dos industriais do Sul contrários aos latifundiários do Norte. Se é o contrário, os industriais eram do Norte, os latifundiários eram do Sul. Descartem essa alternativa. A eleição do abolicionista Jefferson Davis e o fim da escravidão. O fim da escravidão é a Guerra Civil. O Jefferson Davis não era um abolicionista, era um escravocrata. Inclusive, ele foi declarado presidente dos Confederados do Sul, certo? Então, essa alternativa está completamente equivocada. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B, a adoção de tarifas protecionistas e a eleição de Abraham Lincoln. Vamos agora resolver a questão 3 da UFRJ, que traz um extrato de texto do Ramil Garland. Vamos ler esse extrato de texto e depois nós vamos refletir sobre a questão. Trens regurgitando com imigrantes de todos os países do mundo chegaram sem parar às terras baixas.
todos misturados nessa maré de procuradores de terras que seguia para onde o sol se punha, onde um vale de terras férteis havia sido destinado pelo bondoso Tio Sam ao enriquecimento de todos os homens. As ruas se enchiam de estranhos. Toda a conversa era sobre quinhões, lotes e terras. Pouco a pouco, à medida que o sol se punha, os procuradores voltavam de suas excursões ao território sem dono, famintos, cansados, mas jubilantes. Vamos subir aqui um pouco. Depois desse extrato de texto, traz o seguinte enunciado. Essa questão é aberta, eu nem falei, ela é de responder. E ele traz esse seguinte extrato de texto. A expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX, ocorrida através da anexação, da compra e da incorporação de territórios conquistados em guerras, completou-se em 1867. Nesse processo de expansão, destaca-se a contribuição de milhões de imigrantes europeus no povoamento do território. Em questões abertas, é muito importante que o candidato leia atentamente o texto de contextualização, quando ele tiver, e o enunciado, para que o candidato saiba exatamente o que a banca está pedindo, está querendo que ele escreva. Cite letra A. Cite duas consequências da expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX. Duas consequências, de fato, assim que você pode imediata, da expansão territorial dos Estados Unidos foi a Guerra Civil, certo? Uma dessas que você pode observar em que a Guerra Civil dos Estados Unidos ela ocorre muitas vezes porque você tem estados escravocratas ali no sul, os Estados Unidos aumentam o seu território. A guerra contra o México foi consequência da expansão territorial, certo? Da busca por novos territórios, sobretudo territórios ali onde é o Texas rico em petróleo, onde é a Califórnia, que naquela época era rico em minerais. Então você tinha o quê? A guerra contra o México, a guerra civil, posteriormente depois você teve o fortalecimento daquela ideologia do Destino Manifesto. Então, as duas consequências foram, vamos lá, a guerra civil e a guerra contra o México. Tá bom? Duas consequências, primeiro a guerra contra o México, depois a guerra civil. Alternativa A respondida. Explica um fator conjuntural europeu que tinha contribuído para o aumento da imigração para a América na segunda metade do século XIX. Lembrando que na segunda metade do século XIX, a Europa passa por um processo de aceleração da sua industrialização, que os historiadores denominam de segunda fase da Revolução Industrial. Qual foi uma consequência dessa segunda fase da Revolução Industrial? Algumas crises alimentares, certo, que ocorreram ali, e também um excedente de mão de obra. Então, como a Europa tinha um excedente de mão de obra, ela estava exportando mão de obra para outros países. E um país que estava também em processo de industrialização aqui na América eram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos absorveram grande parte do excedente de mão de obra. Houve também um fator, na segunda metade do século XIX, ocorreram dois processos históricos que desagregaram suas respectivas sociedades em países europeus. O primeiro foi o processo de unificação italiana, que gerou grandes perseguições religiosas naquele momento histórico, expulsou camponeses que muitos deles vieram para a América, inclusive alguns vieram para o Brasil, mas também muitos italianos foram para os Estados Unidos, e o processo de unificação alemã, que também desagregou aquela sociedade, provocou um excesso de contingente de mão de obra, expulsou muita gente dos campos, então muitos buscaram o quê? Uma alternativa de vir para a América. Então, o fator conjuntural europeu que contribuiu foi a segunda fase da Revolução Industrial e também os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Tá bom? Alternativa questão 3 respondida. Vamos agora à questão 4. Ela é da UERJ e vai trazer esse extrato de texto para nós. Precisamos manter para sempre o princípio de que só o povo deste contingente tem o direito de decidir o próprio destino. Se, porventura, uma parte desse povo, constituindo um Estado independente, pretendesse unir-se à nossa confederação, esta seria uma
questão que só a ele e a nós caberia determinar sem qualquer interferência estrangeira. Primeira mensagem anual do presidente Polk ao Congresso dos Estados Unidos. Beleza, presidente Polk ao Congresso dos Estados Unidos. O discurso acima de 2 de dezembro de 1845 reafirmava a crença do presidente Polk na expansão dos territórios norte-americanos. O conjunto de ideias que melhor explica essa crença essa questão tem como você fazer por eliminação, é uma questão muito fácil. Por quê? Porque você tem 4 alternativas que são conjuntos de ideias que surgiram nos Estados Unidos no século XX. Por quê? No século XX. E nós estamos falando de um momento histórico do século XIX, 2 de dezembro de 1845. Então, o New Deal é da década de 1930, a doutrina Truman é da década de 1940 e a política da boa vizinhança também é da década de 1930. E nós estamos falando de um acontecimento e de um período histórico de 2 de dezembro de 1845, ou seja, cerca de 100 anos antes, que é o Destino Manifesto. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C, Destino Manifesto. Essa questão não tem muito o que se discutir. Vamos na questão 5 agora, ela da Unirio, vai trazer esse extrato de texto para nós refletirmos. Era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizatória junto aos povos da América Latina. Collie Harvard, The Promise of American Life. Beleza? Lemos o extrato de texto e o enunciado vai trazer a seguinte informação para nós. A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos da América ao longo do século XIX identificou-se em um processo de expansão territorial que se relaciona corretamente com ou a. Essa questão ela não é fácil porque ela traz alternativas longas e que traz alternativas que têm informações corretas, mas informações incorretas. As informações iguais anulam a questão. Importante que não existe questão meio certa. Ou a questão está inteiramente correta, certo, ou a questão está incorreta. Bom, alternativa A, o Destino Manifesto, que fundamentava a distinção política e econômica dos estados sulistas e escravocratas e os nortistas industriais. Essa alternativa está incorreta, porque o Destino Manifesto está atrelado à expansão norte-americana via oeste. Não tem nada a ver com a discussão, com a querela entre os estados sulistas e escravocratas e os nortes industriais. Essa é uma outra questão. Tá bom? Pode ser que tenha surgido como consequência do Destino Manifesto e da exploração territorial, mas não. Destino Manifesto não é isso. A alternativa A está incorreta. Alternativa B, fim da Guerra Hispano-Americana, que acarretou a incorporação da Flórida, de Cuba e da zona do Canal do Panamá. Tome muito cuidado, porque a Guerra Hispano-Americana ela tem os seus desdobramentos na transição do século XIX para o século XX. A incorporação da Flórida ela ocorre em outro momento histórico. A incorporação de Cuba ali, como um protetorado, é no final do século XIX, começo do século XX, assim como da zona do Canal do Panamá. E aí ele está falando da consolidação dos Estados Unidos ao longo do século XIX. Pode ser até que a incorporação da Flórida tenha a ver com isso, mas a incorporação de Cuba e do Canal do Panamá não. Portanto, a alternativa B ela está incorreta, certo? Ela está incorreta. Alternativa C, vitória no conflito contra o México que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e Califórnia, correto? Quando você fala em expansão, aqui ao longo identificou-se o processo de expansão territorial no século XIX, está falando da vitória no conflito contra o México que resultou na anexação do território do Texas, Novo México e Califórnia, portanto, a questão C está correta. Vamos ler as demais questões. A marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e ocupação do Alasca e dos territórios a noroeste do Canadá. Tomem cuidado com essa alternativa, porque quando se fala em marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, está correto. Tá? Onde que a questão ela está invalidando? Com a invasão e ocupação do Alasca. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Eles compraram da Rússia o Alasca. Então, não foi como consequência do processo de invasão e ocupação.
tá bom? E os territórios do noroeste do Canadá, que poderiam ser territórios do noroeste do Canadá, os Estados Unidos conquistaram por meios diplomáticos com a coroa inglesa, isso em um momento distinto, que foi o final da formação ali dos estados de Washington e, se não me engano, de Wyoming ou Montana, mais ou menos por ali. Então, você tem processos aqui que estão desconectados. Marcha para o Pacífico é uma coisa, ocupação do Alasca é por meio da compra. Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E vai dizer assim: doutrina Monroe, que ratificou a compra de territórios franceses e ingleses na América, tais como a Louisiana e o Oregon. Os Estados Unidos compraram a Louisiana e o Oregon, não compraram, na verdade, de fato compraram a Louisiana da França napoleônica e o Oregon conseguiram por meio ali da Inglaterra, mas isso não tem a ver com a doutrina Monroe, tome muito cuidado. A doutrina Monroe ela surge historicamente em 1823, em dezembro de 1823, por meio de um discurso do presidente James Monroe aos Estados da União. Certo? Então, só que a Louisiana ela se incorpora aos Estados Unidos em 1901, se não me engano, 1901, 1902, ou seja, cerca de praticamente 20 anos antes. Portanto, essa alternativa está completamente incorreta. Na questão 5, a alternativa correta é a letra C, vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e Califórnia. Vamos agora à questão 6 da FUVEST, a última questão do nosso vídeo de hoje. Estamos concluindo. No próximo vídeo, resolverei as próximas questões. Entre as mudanças ocorridas nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão, 1861 a 1865, destacam-se, vamos lá, alternativa A, garantia de direitos civis e políticos aos negros, incluindo o direito ao sufrágio universal e o reconhecimento da cidadania dos imigrantes recém-chegados. Tome muito cuidado com essa alternativa, tome muito cuidado. Por mais que a Guerra da Secessão tenha tido como um dos fatores o fim da escravidão, os negros tiveram que esperar 100 anos para ter totalmente seus direitos civis e políticos. Lá em 1964, os negros foram excluídos em muitos estados dos processos de participação política e civil. Você tinha um apartheid dentro do próprio Estados Unidos durante muitas décadas. Ônibus de negro, ônibus de branco, banheiros de negro, banheiros de branco. Ou seja, era uma situação horrorosa que se perdurou no processo após o processo da Guerra de Secessão. Certo? Então você não pode achar que o fim da Guerra de Secessão acabou com as discriminações dos negros. Ela acabou com a escravidão, mas não com a discriminação dos negros, não com as leis que discriminavam os negros, as leis segregacionistas. Você tinha bairro de negro, bairro de branco em muitos estados nos Estados Unidos. Pesquisem aí sobre Selma, no Alabama. Certo? É bom vocês conhecerem, os candidatos conhecerem essa interessante história. Tá bom? Alternativa A está incorreta. Alternativa B. A consolidação da unidade nacional, a chegada de novas levas de imigrantes, o aumento do mercado interno e um grande desenvolvimento industrial. Essa que é a alternativa correta. Então, o fim da Guerra de Secessão, ela consolidou a unidade nacional, certo? Permitiu a chegada de novas levas de imigrantes, que eu falei na questão anterior, motivo pelo qual essas levas de imigrantes desembarcaram nos Estados Unidos, um aumento do mercado interno e um grande desenvolvimento industrial. Então, o fim da Guerra de Secessão foi extremamente promissor economicamente para os Estados Unidos, mas tiveram vários aspectos sociais que permaneceram em compasso de espera. A questão dos negros foi uma delas. Bom, portanto, na questão 6, a alternativa B está correta. Vamos ler as demais alternativas e descartá-las. Graves desentendimentos em relação às fronteiras com o México, levando a uma nova guerra, na qual os Estados Unidos ganharam metade do território mexicano. Isso daí foi antes da Guerra de Secessão. Tá? Os Estados Unidos, na guerra contra o México, tomaram uma boa parte do território mexicano antes da Guerra de Secessão. Isso foi na década de 1840, certo? Antes da Guerra de Secessão, que ocorreu na Guerra de 1860, cerca de 20 anos depois. Portanto, a alternativa C está totalmente incorreta. Alternativa D. O incentivo à vinda de imigrantes e a definitiva ocupação do Oeste, cujas fronteiras em 1865 ainda estavam nas Montanhas Rochosas. Incorreto. Em 1865
1965 os Estados Unidos já tinham a dimensão territorial que se tem hoje. Esse processo de ocupação do Oeste ele é anterior à Guerra de Secessão, certo? Portanto, a alternativa D está completamente incorreta. Vamos à alternativa E. O empobrecimento e a humilhação do Sul, que derrotado pelo Norte, foi alijado das esferas de poder federal e teve sua reconstrução impedida. Tome muito cuidado com essa alternativa. Por quê? Essa alternativa ela está correta até aqui. Por exemplo, o empobrecimento e a humilhação do Sul, que derrotado pelo Norte, foi alijado das esferas de poder federal. Foi alijado, sim, durante um tempo das esferas de poder federal, inclusive não enviando representantes para o Congresso durante um tempo, tá? Mas não teve sua reconstrução impedida. Os estados do Sul não tiveram sua reconstrução impedida, inclusive várias leis racistas, certo, que o Sul promulgava foram ratificadas pela União, certo? A escravidão não teve volta, mas as leis segregacionistas que pululavam naquele Sul racista norte-americano foram mantidas. Tá bom? Então tome muito cuidado com essa alternativa, sobretudo quando ele fala que teve a sua reconstrução impedida. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra B. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.